Fala pessoal, meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você a ir muito mais longe. Nossa, essa é a entrada clássica que eu fazia lá no início do canal. Cara, hoje a gente decidiu fazer uma coisa bem nova, trazer uma inovação aqui para o nosso canal do YouTube, fazer um conteúdo 100% exclusivo, que isso não tem nada a ver com nossos cursos, não estão dentro dos nossos cursos. É um conteúdo que a gente decidiu fazer exatamente aqui para o YouTube. E eu vou trazer alguns dos meus especialistas e hoje eu vou trazer os meus sócios e especialistas, o pessoal do 2 no Varejo, que vai falar sobre contratação, treinamento e liderança. Então, o que eu queria é que vocês aproveitassem o conteúdo, assistissem até o final. Não deixe de deixar comentário, não deixe de curtir o vídeo. E se você não fez isso ainda, por favor, não deixe de se inscrever no canal e apertar ali naquele sininho de vaca para você estar recebendo sempre notificações de novos vídeos. Bora para cima? Bora para conteúdo de alto valor? Bora! Olá, meu nome é Leandro. Meu nome é Malu. Nós somos da 2 no Varejo, uma empresa de recrutamento e seleção especializada em varejo, em supermercado. Inclusive o Leandro é nosso sócio. E a gente vai estar falando hoje sobre gestão de pessoas no varejo. Basicamente, a gente vai estar falando sobre os 3 processos fundamentais de gestão de pessoas em supermercado, que é a contratação, o treinamento e a liderança da nossa equipe. E quase não dá dor de cabeça para vocês. Eu comecei minha carreira em 1998 em supermercado como estagiário. E na minha primeira semana, eu estava super empolgado, que eu estava indo trabalhar no supermercado. Eu sempre gostei de supermercado. E um açougueiro me chamou para... Sempre açougueiro, né? O açougueiro me chamou para... me pegou assim no corredor. Falou, ih, rapaz, você não devia ficar aqui na loja, não. Isso aqui não dá futuro para ninguém. Isso aqui é um fim de carreira danado. Essa empresa horrível, salário horrível. Ninguém cresce em supermercado. Isso aqui é uma desgraça. E aí ele falou de forma muito negativa, assim, E eu estava super animado, começando minha carreira em supermercado, e ele super desmotivando. E aí eu cheguei para ele, pô, mas é ruim assim mesmo? Ele, não, isso aqui é muito ruim. Eu falei, pô, mas você está há quanto tempo aqui? Ele falou, estou aqui há 15 anos. Aí eu falei, ué, é uma coisa errada. Se o emprego é tão ruim, por que você está aí há 15 anos? Eu gosto de sofrer? Aí ele, não, porque já passou meu tempo. O mercado tá ruim, né? O mercado tá ruim. Eu falei, pô, 15 anos mandando currículo todo dia, não arrumou outro emprego? Ainda mais açougueiro, né? Mas a verdade é que o varejo, ele tem tanta oportunidade de emprego que tem espaço até para os ruins, tem espaço até para os reclamões. E aí a gente começa falando sobre esse problema da gestão de pessoas no varejo. A gente vê que hoje os supermercados são os maiores empregadores do Brasil. Até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda é, mas o Walmart era o maior empregador privado do mundo. Ou seja, no varejo é onde estão as maiores oportunidades de emprego e é onde as pessoas menos querem trabalhar. A gente vê que nenhuma dona de casa, nenhuma mãe sonhar, eu quero que um dia meu filho seja um repositor, que meu filho seja gerente de mercado, ou que minha filha seja operadora de caixa. Muito pelo contrário, Eu, por exemplo, cresci, meus pais se conheceram em supermercado, inclusive no mesmo mercado que Leandro trabalhava naquela época. E eu cresci ouvindo que eu deveria fugir de trabalho no supermercado, que era escravidão. Então, o pessoal que ficou meio traumatizado com o trabalho no varejo me orientou a fugir disso como o diabo foge da cruz. Então, a gente vê que a gente tem muita vaga de emprego em supermercado, no varejo de uma forma geral, mas em supermercado, porque nossas lojas comportam muita gente. Então, a gente tem muita vaga e é onde as pessoas menos querem trabalhar, por alguns motivos que, para nós, é muito claro. Nós pagamos normalmente um salário perto do salário mínimo ou o mínimo, dependendo da região. A gente tem uma escala, às vezes, inconveniente de horário. Normalmente o pessoal trabalha final de semana acaba as pessoas preferindo qualquer emprego que não precise trabalhar durante a semana. E é natural, talvez a gente também preferisse, qualquer pessoa preferisse um emprego para trabalhar de segunda a sexta. Se é para ganhar um salário mínimo, mas é claro, dentro do varejo, dentro do supermercado, você tem possibilidade de fazer carreira. Mas isso dificilmente vai acontecer num cargo como porteiro, auxiliar de serviços gerais, te dá menos essa possibilidade, mas as pessoas acabam não tendo essa visão. Hoje parece que os jovens, principalmente, estão muito mais focados na questão da qualidade de vida. Então, eles estão pensando agora, eles querem sair no final de semana, eles querem ter a noite livre, enfim. Os jovens acabam não... os jovens que são público, que vêm trabalhar no varejo, não estão pensando no futuro, na carreira. Eles são muito imediatistas, eles querem dinheiro para ir para a festa, querem dinheiro para comprar moto.
né, mas eles, né, grande parte deles, né, não são todos, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, então a gente vê que a gente acaba sendo um lugar ruim para eles virem trabalhar, né, na cabeça deles. Então a gente tem dificuldade de atrair bons candidatos. E aí gera essa crise que a gente tem hoje, né? Qualquer dono de loja fala, cara, não tem gente, as pessoas não estão querendo trabalhar, né? A pessoa vem aqui, fica uma semana, vai embora, abandona o trabalho, reclama, diz que o trabalho é pesado. Então a gente tem que aprender a lidar com essa realidade, né? A gente diz que não dá para fazer gestão de pessoas para varejo, para supermercado, como a gente faz para qualquer outra área. Por quê? As outras áreas as pessoas querem trabalhar, né? Então, área de marketing, né? Qualquer área aí, as pessoas estão desejando trabalhar, estão se candidatando, estão buscando. Normalmente quem vai trabalhar em supermercado é por falta de opção ou por necessidade momentânea. Ou seja, ele quer aquele emprego por um tempo, enquanto outra coisa melhor não acontece. Então, o varejo acaba sendo um mal necessário na vida da pessoa. Ou porque ela não Bem tem transitório. opção. É transitório. Não teria problema se fosse transitório, como ou era até pouco tempo nos Estados Unidos. Nessa visão do jovem que chegou na maioridade, ele tem que ir para o mercado de trabalho. Ele normalmente começa no varejo. E ele fica ali, né, 1 ano, 2 anos no varejo e depois vai seguir a carreira dele. Mas é comum o jovem começar a carreira no varejo. Isso em qualquer lugar do mundo, porque é o lugar que contrata pessoas sem experiência. Só que nos Estados Unidos, enquanto as pessoas têm orgulho de começar a vida profissional, né, a gente viu, né, os filhos do Barack Obama indo trabalhar em cafeteria, né, o cara mais poderoso do mundo na época, presidente dos Estados Unidos, e os filhos indo trabalhar servindo café. Isso não era vergonha nenhuma. No Brasil, o jovem se sente envergonhado. Né? Eu dou aula para jovens aprendizes, né, para pessoas que estão estudando e trabalhando no varejo, e às vezes quando eles vão para a loja, eles falam, poxa, eu queria ficar numa loja bem longe da minha casa, porque eu não quero que meus amigos vejam eu trabalhando no mercado. Então aquela visão de vergonha, né, de trabalhar no mercado como se fosse uma maldição. E aí, pô, como que a gente vai contratar pessoas para essa área tão mal vista, né? Então, como a gente tem um público muito diferente, né, de funcionários, de candidatos no varejo, a gente precisa ter toda uma visão de RH diferente, né? E aí foi quando a gente começou o nosso trabalho lá em 2018, de olhar para todos os processos de RH e fazer uma releitura para o varejo, entendendo toda essa realidade do varejo, falar, cara, como que a gente pode resolver esses problemas, né, essas dores? E a gente vê que existe um tripé que a gente tem que pensar para a gente resolver o problema de gestão de pessoas nas nossas lojas, que é contratação, treinamento e liderança. Só que a gente não contrata para supermercado como a gente contrata para outras áreas, a gente não treina em supermercado como a gente treina para outras áreas e a gente não lidera em supermercado como a gente lidera para outras áreas. E acontece que tem muita gente falando sobre sistemas na internet e acabam influenciando muitos donos de loja e eles acabam tentando aplicar algumas coisas e acabam não funcionando, né? E aí a gente vai tentar dar algumas sacadas, fazer algumas reflexões do que a gente aprendeu nos últimos anos e desenvolveu em relação a esse tripé, né? Vamos começar então falando de contratação. Vamos lá. Contratação é uma coisa que a gente tem muito lugar de fala, né? Porque a gente está desde 2021, né? Em janeiro de 2021 a gente começou a trabalhar com recrutamento e seleção diariamente para o varejo, né? A gente já fez, né, milhares de entrevistas, milhares mesmo, e a gente hoje entrevista para o Brasil todo, né? A gente atende os supermercados do Brasil inteiro, lojas do Brasil inteiro. A gente já está em mais de 20 estados, acho que 20 ou mais de 20, mais de 20. E a gente, então, depois de toda essa experiência, a gente aprendeu muito com isso, né? Como entrevistar, como conduzir a entrevista, como divulgar a vaga. E aí a gente começa com quem a gente vai trazer para trabalhar na nossa loja. Acho que é legal a gente falar dos 4 perfis, né? Sim, é bacana. A gente identificou, ao longo das entrevistas, que existem 4 perfis principais de pessoas que aparecem para serem entrevistadas por nós, né? Quando a gente está contratando para o varejo, aparecem 4 tipos de candidato. E a gente deu um nome para cada um, né? A gente criou
um Personagens. personagem, e deu nome para cada um. E aí, sempre quando a gente entrevista, a gente tenta identificar quem é esse cara, né? Qual desses 4 é essa pessoa que a gente está entrevistando. Vamos lá, então. O primeiro, a gente chama de Zezinho. Zezinho é o jovem de primeiro emprego. É o cara que nunca trabalhou e ele está se candidatando para trabalhar no varejo. O Zezinho, a gente classifica entre Zezinho do bem e o Zezinho do mal. O que é o Zezinho do mal? O Zezinho do mal é o jovem que não tem projeto de vida. É aquele jovem que muitas vezes terminou o ensino médio lá com seus 18 anos e ele agora está com 24, 25 e até agora ele não foi trabalhar. Ele não fez nada, né? Ou fez um biquinho aqui, outro ali. É o cara que muitas vezes a mãe aparece na tua loja, arruma um emprego para o meu filho, ele está precisando muito. Ele está precisando porque ela quer, porque ele mesmo está ela não aguenta mais ele dentro de casa. Comendo biscoito recheado, jogando assistindo pica-pau, jogando videogame. Né? Então, o pica-pau, ninguém assiste pica-pau, né? Entregando a idade. Mas, então, é aquele cara que não tem projeto de vida, ele não quer chegar a lugar nenhum. Ele ou quer se livrar do aborrecimento da mãe, que está perturbando ele para ele trabalhar, ou ele está querendo dinheiro para sair, para ir para baile, para festa, né? Enfim. Nenhum problema em ir para baile, tá, gente? É só porque só para marcar que o cara não tem nenhum projeto mesmo de vida. Porque a pessoa que só quer dinheiro para se divertir, para supérfluo e tudo mais, esse cara ele não tem compromisso com a própria carreira. Então, se ele não tem compromisso com a própria carreira, ele não tem compromisso com o trabalho, logo não serve para gente. Então, esse é o Zezinho do mal. É esse cara que é mau filho, ele não ajuda em casa, ele não tem interesses, né? É um cara que está aí vivendo a vida, deixa a vida me levar. O Zezinho do bem é aquele jovem bacana, é aquele jovem que é um bom filho, ele fala com orgulho do pai ou da mãe, ele tem um monte de atividade, ele pratica esporte, ele é atuante na igreja ou na religião dele, ele faz parte de grupo disso, grupo daquilo, faz teatro, dança, música, enfim, ele tem atividades, ele é um jovem em movimento. O jovem em movimento, ele já está envolvido em um monte de coisa. Um jovem que se envolve em um monte de coisa, a chance dele chegar na sua loja e se envolver também é muito grande. Então, a gente sempre procura identificar na entrevista, né, esse jovem que ele já está fazendo um monte de coisas, que já trabalhou, já fez uns bicos legais, está sempre procurando o que fazer. Um jovem que ajuda em casa, um jovem que tem tarefas domésticas claras, né, ele consegue explicar claramente tudo que ele faz em casa, né, fala com carinho dos pais. Às vezes o jovem que tem uma namoradinha de mó tempão e que ele quer casar, quer comprar um terreninho, né, ou quer comprar um carro para poder passear com a namorada, enfim. Então, é um jovem que tem projeto de vida, tem sonho, quer fazer faculdade, quer chegar a algum lugar. O Zezinho, né, como ele não tem experiência, a gente vai tentar identificá-lo a partir da rotina dele, né, das atividades que ele faz. Então, a gente explora muito a vida dele, a rotina, para entender como é que é o dia a dia dele. É isso. Só falando sobre entrevista, para entender isso tudo, entender qual desses 4 que a gente está falando aqui, né, é o candidato ideal, a gente normalmente faz entrevistas que duram aproximadamente 1 hora. Porque, é claro, se a gente vê no início que o candidato está fora do perfil, a gente não vai ficar 1 hora com ele. Mas se a gente está vendo que o candidato está performando bem, ele é interessante, a gente vai alongando a conversa porque a gente quer conhecer ele profundamente. Né? A gente quer saber como ele pensa, o que ele faz, com quem se relaciona, né? A gente quer entender a vida dele como um todo para ver se ele é esse jovem comprometido, esse jovem, né, interessado, com boa postura, bom comportamento. Então, essas entrevistas aí de 10 minutos, de 15 minutos, com meia dúzia de perguntinha pega na internet, não funciona, você não conhece o jovem, é fácil ele te enganar, né? Principalmente se você não tem esse treino, né, esse olhar cuidadoso na hora da entrevista. Mas então o primeiro tipo é o Zezinho, que tem o Zezinho do bem e o Zezinho do mal. O Zezinho do mal, claro, a gente não vai contratar, a gente precisa identificar se for o caso, e o Zezinho do bem é ótimo, um garoto de primeiro emprego, muito bom, dá oportunidade de primeiro emprego. E para a nossa área que paga o piso, é ótimo, porque ele ainda mora com os pais, né? Ou se ele já mora sozinho, o custo de vida dele ainda é baixo, ele tem hábitos de consumo mais baratos, né? Então uma pessoa mais velha,
ela tem uma tendência de ter mais compromissos financeiros e para ela o piso fica mais difícil. Sim. Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil que a gente encontra, a gente chama de Zé Ramalho. O Zé Ramalho, né, tem o Zezinho, agora o Zé Ramalho. O Zé Ramalho, ele queria ser músico, ele queria ser enfermeiro, ele queria ser outra coisa. Ele não quer trabalhar no varejo, ele não quer fazer carreira no varejo. Só que lembra que a gente falou no início? Ninguém quer trabalhar no varejo, ninguém quer fazer carreira no varejo, via de regra, né? Claro, tem um ou outro. Eu quis fazer carreira no varejo, mas Malu trabalhou no varejo, ela não quis fazer carreira. Não quis fazer carreira. Mas ela trabalhou no varejo, trabalhou em loja de material de construção, padaria. Mas a maior parte das pessoas não quer fazer carreira no varejo. Por isso que a gente diz que tudo para o varejo tem que ser adaptado em relação ao RH. Se eu chegar na entrevista e fizer a pergunta assim, como você se vê daqui a 5 anos? A pessoa vai me dizer, longe dessa loja. Se a pessoa for sincera e dizer a verdade, longe do supermercado. Né? Ela vai dizer que você vê em qualquer outro lugar. Por quê? Normalmente as pessoas não querem fazer carreira no supermercado. Então, se eu fizer essa pergunta, ou eu espero que ele minta para mim, e aí eu só contrato mentiroso, né? Ou se ele disser a verdade, eu não contrato. Então, a gente acha que é um erro não contratar pessoas que não querem fazer carreira no supermercado. Vou explicar. Então, o Zé Ramalho, que é esse perfil, ele quer fazer concurso público, quer ser bombeiro, está fazendo curso técnico de enfermagem, ou ele está fazendo faculdade de qualquer outra coisa, quer ser professor. Só que esse cara, até conseguir realizar esse sonho, esse projeto dele, ele precisa de um emprego, ele precisa se manter. E aí você fala assim, mas eu não vou contratar porque daqui a pouco ele vai embora. Quanta gente você contratou que foi embora logo? E que não fazia faculdade, que era péssimo, que não que era tinha. ruim. Não Então tinha é melhor você ficar com um cara bom, bacana, legal, que vai ficar 1 ano na sua loja, 2 anos na sua loja, e entregou um bom serviço, foi simpático, atendeu bem seu cliente, te ajudou a ganhar dinheiro, né? Do que você ficar pegando o cara que está inventando que quer ficar na loja, mas na verdade ele não quer. Então, é legal a gente pegar esse perfil e entender que alguns funcionários vão ter um ciclo de vida curto na nossa loja, vão ter um ciclo de 1 ano, de 2 anos, e é ótimo. Né? Tem loja que não consegue ficar com ninguém por mais de 3 meses. Então, se esse cara tem esse projeto, até terminar esse projeto, ele provavelmente vai continuar contigo, até terminar o curso, até terminar a faculdade, até passar no concurso público, que pode ser, inclusive, que ele nem passe. Então... E tudo bem também, porque assim, na sua loja dificilmente vai ter espaço para 100% dos funcionários serem promovidos. É impossível. Então, você precisa de alguns para promover, né, para a liderança, e os outros não necessariamente. É isso. Então, contrate pessoas que não querem fazer carreira na sua loja, porque essa é uma característica comum do varejo. As pessoas não querem fazer carreira no varejo. Então, a pessoa vai ficar ali por um tempo. Qual é o seu trabalho? É mostrar que existe uma carreira bacana no varejo, né? Quando ele já estiver trabalhando lá, mostrar que ele pode crescer, mostrar que é legal, para ele, durante o processo, falar, talvez eu gostasse de crescer aqui, né? Talvez eu pudesse me tornar gerente. E aí você começa a trabalhar com essa pessoa. Alguns vão ficar, outros vão embora e vão com Deus. Não vão te gerar passivo trabalhista, eles vão pedir demissão para seguir a vida. Você não deve fazer acordo, né? Fazer acordo é um prejuízo financeiro e um estímulo à saída de bons funcionários. Né? Então a gente não deve fazer acordo com o funcionário. Se ele quer pedir demissão, ele pede demissão e segue o caminho dele. E aí, então esse é o segundo perfil, é o Zé Ramalho. Só que o Zé Ramalho também tem o Zé Ramalho do bem e o Zé Ramalho do mal. O Zé Ramalho do mal é o ingrato, é o cara que está pensando só no sonho dele, mas ele sabe que aquele trabalho ali é necessário para ele realizar esse sonho, mas ele é ingrato. Ele está ali, que saco, essa porcaria, essa escravidão, esse trabalho horroroso, estou doido para me livrar disso, quero ir logo para o meu negócio, tomara que eu passe logo nesse concurso, tomara que termine logo o meu curso para eu sair desse lixo. É o Lula Molusco, né? Que tá lá no Siri Cascudo, mas você fica pensando nele tocando clarinete. Exatamente. Então, ele é um cara amargurado, ele é um cara de mal com a vida, ele não entende a importância daquele trabalho, né, a importância do que ele está vivendo ali para realizar o sonho. Né? O varejo é a ponte para a realização do sonho dele, mas ele não enxerga isso. O que é lamentável. Né? Ele devia ter gratidão pela loja. Só que o Zé Ramalho do bem é aquele cara que vai se dedicar bastante porque ele está falando, cara, essa loja aqui está me ajudando a realizar meu sonho. De supermercado. E uma coisa que me chamou a atenção no currículo dela é que ela trabalhou de operadora de loja num sacolão, no mercado.
E aí ela falou que os donos da loja pagaram um notebook para ela estudar e incentivaram, acho que pagaram a faculdade Pagaram dela. a faculdade, Pagaram a faculdade de RH para ela. Ela era repositora ali, operadora de loja. Pagaram a faculdade de RH para ela, davam passagem para ela ir e voltar e deram notebook para ela estudar. E aí ela falou com maior gratidão. Ela falou, pô, essa loja mudou minha vida, eles foram maravilhosos. Ela até usou umas expressões que agora eu não lembro, assim, mas ela falou com um brilho nos olhos da loja, né, que me emocionou. Então ela para sempre vai passar em frente àquela loja e vai falar assim, cara, essa loja aqui mudou minha vida. Essa loja me abençoou, me ajudou a realizar meu sonho de ser profissional de RH. Então, ela é a Zé Ramalho do bem. Ela queria outra carreira, ela queria seguir carreira na área de RH, mas ela viu ali no varejo uma ponte para esse sucesso. E ela ficou lá um bom tempo, trabalhou bem, foi dedicada, a loja ajudou ela ajudou a loja, e no final das contas ela pediu demissão, seguiu o caminho dela, a loja ficou feliz e está tudo bem. Então, a gente deve colecionar histórias como essa, faz parte. Varejo para muitos vai ser transitório e está tudo bem. Então, a gente está falando de 4 perfis, né? O primeiro é o Zezinho, o segundo é o Zé Ramalho, o terceiro é o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho é o funcionário dos sonhos. É aquele cara que já trabalhou no varejo, ele se apaixonou pelo varejo, ele é muito bom e ele quer fazer carreira no varejo. Ele quer chegar encarregado, ele quer chegar gerente, ele quer chegar comprador, ele quer ser supervisor ou gerente operacional. Ele quer crescer, ele quer fazer carreira no varejo. Então esse cara é o cara mais raro de se achar e quando a gente acha, né, a gente fica super animado porque a gente sabe que ele, por ser raro, ele vai arrumar um emprego a qualquer momento. Então, quando a gente entrevista um desse, a gente presta serviço para vários supermercados, a gente já liga na mesma hora do supermercado, ó, tem um cara que você precisa receber hoje, porque esse cara é muito bom. Se você não contratar ele hoje, e já aconteceu várias vezes, da gente ligar à tarde para o cara. Não, então o cliente demorar a dar o retorno, o cara vai e arruma outro emprego. Às vezes no dia seguinte, 2 dias depois, o cara já arrumou outro emprego. Falar, pô, obrigado, mas já estou empregado. Então, a gente tem... Nós somos caçadores de Zé Bonitinho. Vamos botar isso na nossa bio lá do Instagram. Caçadores, ninguém vai entender nada. Ninguém vai. Mas, então é isso, a gente está na busca desse perfil profissional. Só que ele é raro e a gente não pode viver só dele, porque a gente não encontra ele o tempo todo. Mas quando a gente encontra, a gente valoriza. Né? São tesouros no varejo. Então, esse só tem do bem, né? O Zé Bonitinho só existe do bem. Então, Zezinho, Zé Ramalho, o Zé Bonitinho. E o Zé Bonitinho, muitas vezes, ele está querendo sair do emprego, muitas vezes ele chega empregado. Só que ele está infeliz porque a atual loja dele trata ele mal, tem um monte de funcionário ruim, tem um monte de gente negativa. Isso é bem comum, assim, na entrevista a gente vê que a pessoa é super bacana e está super insatisfeita, ou estava, né, na loja que estava, porque os colegas, né, eram ruins, a liderança não fazia nada a respeito, ele ficava sobrecarregado porque o pessoal fazia corpo mole. Então, toma cuidado na loja de vocês. Uma má liderança. E aí, por último, tem o Zé do Caixão. Né? É o 4º tipo. O Zé do Caixão é o cara que se enterrou no varejo. É o cara ruim, descompromissado, desinteressado, só que ele não tem... Ele é ruim, ele não tem nenhuma outra opção. E aí, quem recebe ele de braços abertos, infelizmente? A sua loja. Tenho certeza que na sua loja, né, deve ter um monte de Zé do Caixão, que é esse cara que está lá só pelo salário, ele é imprestável, ele atende mal, ele é mau colega de trabalho, ele se recusa a ajudar, ele faz o mínimo necessário, né, ele não é um cara prestativo, e esse cara é o cara que mais tem no varejo. Né? Qualquer loja que você olhe, né, supermercado, a esmagadora maioria é de Zé do Caixão. É o cara que se enterrou ali, reclama de tudo, fala mal de tudo, critica tudo, mas ele mesmo não merece nada melhor. Infelizmente, esse perfil é o perfil mais abundante nas entrevistas e é o perfil que a gente mais corre dele. Né? Então, só que às vezes ele quer disfarçar, né? Ele tenta fingir que ele é o Zé Bonitinho, mas é um perfil bem complicado. Como é que a gente tenta, né, identificar
o Zé do Caixão na entrevista. A gente vasculha muito bem as experiências anteriores dele, né? Então a gente vai querer entender por que ele saiu. Normalmente ele vai querer se esquivar das perguntas, né? Não vai querer falar, mas a gente cavuca ali conflitos com o chefe, com o colega, e é nessas perguntas que eles se revelam. É isso. Você pergunta, por exemplo, para ele assim, por qual motivo você saiu dessa loja? Ele fala, foi corte de funcionário. Ele acha que com isso você vai falar, ok, então próxima pergunta. Não, você fala, poxa, corte de funcionário, que coisa. Pô, me conta aí, como é que foi isso? Como é que foi esse corte? Larga para ele falar, porque ele mesmo vai se enrolar e ele mesmo vai te revelar a verdade, sem querer. Né? Então fala, poxa, e quantas pessoas foram cortadas? Quantas pessoas foram demitidas com você? Quantas pessoas tinham na equipe? E aí você vai perguntando, e aí você começa a perguntar, você vai vendo que ele gagueja, que ele se enrola, que ele não sabe responder. Às vezes fala uma coisa, depois fala outra, se contradiz. Aí às vezes ele fala assim, não, também eu estava precisando cuidar da minha mãe que estava doente. Ué, mas não era corte? Estava meio cansado. O que tem a ver a mãe? Então, ele vai se enrolando e a gente já vê que o candidato está mentindo. Tá? Isso é bem comum de acontecer. Aliás, uma técnica importante na hora da entrevista é justamente você fazer perguntas em cima das respostas. Isso. Né? Mais importante que a pergunta, que é muito importante, é fazer pergunta em cima da resposta. Então, quando o cara te diz assim, eu saí porque eu mudei de cidade. Aí você fala, poxa, é mesmo? Então, me conta, por que você decidiu mudar de cidade? Né? E aí você vai perguntando, mas aí você mudou, mas você gostava de trabalhar lá? Você estava feliz lá? Porque, poxa, você falou que gostava muito de trabalhar lá, né? Por que você decidiu mudar? Não, porque eu queria conhecer um lugar diferente. Pô, mas você estava feliz no lugar que você trabalhava? E aí você vai perguntando, e assim, não pressionando, mas não bate-papo. Ele tem que ele não pode estar acuado, né? Ele tem que estar à vontade, feliz, tranquilo. E aí, nesse clima, ele vai revelando a verdade. Então, acho que vale a pena só ressaltar isso aqui, que a gente passou muito, muito superficialmente, assim, essa questão da pressão na entrevista a gente acha muito, muito ruim mesmo, porque o cara se trava, ele não vai se revelar. A gente costuma ouvir dos candidatos, né, no final da entrevista, que eles gostaram muito, que nunca fizeram uma entrevista assim, que eles se sentiram muito bem, porque eles sentem a leveza, né? É como se fosse um bate-papo, a gente não vai conduzindo como se fosse um interrogatório. A gente vai como se estivesse conversando ali com uma pessoa que a gente curte conversar. Então, a gente trabalha com um roteiro chamado semi-estruturado. Ou seja, a gente tem perguntas, mas a gente não pergunta como se fosse uma pergunta. A gente vai dialogando, vai conversando. E aí a gente fala, me conta um pouco sobre não sei o quê. Eu não estou fazendo uma pergunta, né? Eu estou, me conta um pouco tal. E aí ele conta e eu faço perguntas em cima das respostas. E a gente começa a bater papo. Então me conta lá como é que era o trabalho e tal. E a gente vai costurando, né, as nossas perguntas nas respostas e transformando isso num grande diálogo. É claro, a gente tem muita técnica, a gente tem muita experiência e isso ajuda a gente. No início não era tão orgânico, tão natural e isso foi ficando cada vez mais. Mas o ideal é que não seja essa coisa de pressão mesmo, de interrogatório. É legal que a gente tenta fazer a entrevista de um jeito tão leve que é comum chegar no final da entrevista o candidato falar, foi tão boa essa conversa, o outro estava precisando desabafar. Então, quase uma terapia ali. Sim. É muito comum, toda semana acontece, de algum candidato chorar na entrevista. Sim. Né? Tem dias que acontece várias vezes ao dia. Porque ele se emociona, ele fala de coisas da vida dele e ele acaba chorando. Então, eu não estou dizendo que é necessário nem que isso é importante, mas é só para mostrar que o ambiente está muito agradável. Ele está se sentindo tão à vontade que ele se sente à vontade, né, para desabafar, para chorar, para abrir o coração, para falar. Então, é esse ambiente que a gente tem que proporcionar para ele dizer toda a verdade. Né? Para ele dizer, como a gente já ouviu, né, candidatos dizendo que traíram seus cônjuges, candidatos que disseram que bateram em colegas de trabalho. Né? Coisas que a gente não imaginava que ouviria numa entrevista, mas as pessoas falam. Eles acabam falando porque se sentiram muito à vontade. Então, o processo de entrevista ele vai ser fundamental para a gente identificar esses perfis, ver qual desses perfis a gente está encontrando para a gente contratar bem. Entrevistei, terminou o processo? Não. A gente acredita que o processo seletivo ele só termina quando termina o prazo de experiência.
Então eu tenho 90 dias, né, para avaliar se esse cara realmente vai ser aprovado ou não. Então é importante que a gente tenha um processo estruturado de acompanhar esse candidato ao longo dos 90 dias. Né? O dono de loja fala assim, puxa, o cara era maravilhoso, deu 90 dias ele ficou horroroso. Né? A gente tem muita dificuldade de acreditar nisso, porque ninguém é tão bom ator assim. Nem no Big Brother o pessoal consegue segurar por muito tempo, eles logo se mostram, né? Isso. A pessoa entra no Big Brother, dá 3 horas, ele já está falando mal de não sei quem, está falando mal de uma pessoa que está aqui fora, Esquece depois que tá ele sendo se filmado. toca que está sendo filmado, e aí o cara fica triste, não sei o quê. Então, se no Big Brother, que o cara sabe que está sendo filmado, ele esquece rapidinho que está fazendo isso, como que o seu funcionário vai ficar 90 dias fingindo que é bom pra caramba, aí deu 90 dias e fala, bem, agora eu posso aloprar, e ele vai começar a ser imprestável e tudo mais. Isso revela, na verdade, uma falta de acompanhamento dos 90 dias. Se o cara era maravilhoso e agora ficou horroroso, na verdade significa que ele já era horroroso e você não viu, e agora que você viu e viu, putz, já passou dos 90 dias, você fala, não, na verdade, você cria essa fantasia. Mas, na verdade, esse processo não foi bem feito, de acompanhamento. E se o cara passou os 90 dias e ele está ruim, eu preciso falar, cara, até ontem você estava fazendo isso, por que agora você acha que você pode não fazer? Isso era sua tarefa até anteontem. Agora que passou, por que não é mais sua tarefa? Por que você se recusa a fazer isso? Desculpa, cara, mas eu vou te dar uma advertência. Aí começa a importância da liderança. Mas a gente vai falar daqui a pouco da liderança, né? Mas vamos na ordem. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Mas então, a contratação, né? Eu começo com uma boa entrevista, a gente pode aplicar testes, dinâmicas, uma série de coisas, mas a entrevista vai ser o momento central e o processo do prazo de experiência, que eu preciso acompanhar de perto para ver se ele realmente está desempenhando o que ele precisa desempenhar e principalmente se ele tem caráter, postura, educação para fazer parte da minha loja. Beleza. Falamos de contratação. Aí chega a parte de treinamento. Treinamentos que a maior parte das lojas não faz e deveria fazer, né? Então, se você não tem treinamento de nada, começa com esse. Treinamento de integração. O treinamento de integração é o treinamento que eu integro o funcionário na loja. Que eu apresento para o funcionário o que é a minha loja. Então, quais são as regras, né? Exatamente. Aí eu vou contar para ele a história da minha loja, para ele ter empatia com o dono, saber que o dono, muitas vezes tem história super bonita a loja, né? Teve gente que passou necessidade, teve gente que teve que vender coisa, passou uma perrengue para conseguir chegar no ponto que está a loja, né? Às vezes o cara vê a loja lá gigantesca, mas não respeita a tua história. Então, contar a história da loja, explicar como é o funcionamento da loja. Então, aqui a gente tem uma coisa chamada dia D, que é o dia mais barato do mês. Isso é um dia muito importante para a gente. Né? Aqui nesse dia ninguém falta, nesse dia está todo mundo concentrado, nesse dia a gente fica totalmente orientado para reposição, atendimento, né? Agilidade, eliminar fila. Aqui a gente tem a quarta-feira do hortifruti, aqui a gente tem o dia tal da carne, aqui a gente tem não sei o quê. Então, você vai explicando para ele como é que é a dinâmica da loja. Ou aqui a gente recebe muitas senhoras, a gente tem um atendimento muito bacana com elas, a gente precisa ter, né, um atendimento carinhoso. Então, vai explicando como é que é a loja. E aí, você vai falar também sobre as regras da loja. Aqui a gente não admite celular. Aqui você chegou, tranca seu celular no armário, na hora do almoço você pode ir lá, abrir, usar seu celular, terminou o almoço, você guarda de novo no armário, está aqui seu cadeado, guarda de novo lá no armário e vem trabalhar. Caso você use o celular no horário de trabalho, infelizmente você vai receber uma advertência, mas a gente sabe que a gente não vai precisar chegar nesse ponto, né? É só deixar lá que não tem problema, mas só para você saber, né, como é a regra aqui da loja que você está entrando. Então, assim, esse é um exemplo, né? Aqui a gente não admite atraso, então se você atrasar, infelizmente, mais de 5 minutos, você vai receber uma advertência. Se isso for reincindindo, né, você pode receber suspensão e pode até ser mandado embora por justa causa. Então fica muito atento com o horário. Aqui a gente começa, por exemplo, trabalhar às 8, você tem que se organizar para estar aqui 5 para as 8, porque às 8 você começa a trabalhar. Então se você chegar às 8, você já está atrasado, porque às 8 você tem que estar trabalhando. Então chega 5 minutinhos antes para trocar o uniforme e começar a trabalhar.
É falar o básico, né? Que para você pode ser básico, mas para o funcionário muitas vezes não é. Ele define todas as regras. Tudo que pode, tudo que não pode. O que você espera dele? O que ele faz para arrebentar na loja, para mandar bem, para ser promovido, para ser admirado? Né? O que a empresa valoriza? Enfim, tem um monte de elementos que você deve trabalhar, que esse treinamento pode ser de um dia, pode ser de 2 horas, de 4 horas, depende de qual a intensidade, qual a importância que você quer dar para esse treinamento. Ele pode começar menor e terminar maior. Então, recebe bem o funcionário no primeiro dia, né? Recebe ele com carinho, dá um uniforme, dá um presentinho para ele, dá alguma coisa da loja que ele possa levar para a família. Né? Pô, primeiro dia, presente de primeiro dia, dá um bolo, uma pizza, ou dá um bolo e uma pizza, dá coisas da loja que ele possa chegar em casa, olha que legal, no primeiro dia lá eu ganhei um monte de negócio aqui, né? Faz um kitzinho de produtos da padaria para ele levar, né? Ele vai se sentir bem-vindo, a família dele vai falar, pô, que legal, você está trabalhando num lugar bacana, né? Você já está amaciando a percepção da família também. Então, receba bem e dê esse treinamento de integração, onde você vai dizer todas as regras, vai alinhar todas as funções dele, ó, aqui seu trabalho é fazer isso, enfim, descreve tudo para que ele já comece com o pé direito. Alerta ele para ele não se contaminar com as caras ruins. Você fala, olha, a gente está com muita expectativa do seu trabalho aqui, mas a gente queria te alertar que aqui tem pessoas que não estão dentro do que a gente espera, infelizmente. Então, toma cuidado para não ir na cabeça das pessoas erradas. Né? Então, sempre que você vê alguém reclamando, falando mal da loja, olhe para essa pessoa trabalhando. Essa pessoa é exemplar? Ela é competente? É um bom profissional? Porque normalmente a gente só vê reclamando gente muito ruim. Um cara competente, bom, dedicado, normalmente você não vê reclamando. Né? Então, faz esses alertas para o funcionário para ele, né, se blindar desse tipo de coisa. Exatamente. E aí é o treinamento de integração. Depois vem o treinamento na função. A gente precisa organizar, estruturar um treinamento para que ele rapidamente aprenda tudo o que ele tem que aprender a fazer. A gente tem um método para esse treinamento, não dá para a gente explicar tudo aqui, mas basicamente o que você pode fazer é listar todas as funções que você espera que essa pessoa aprenda, isso no detalhe. Então o cara vai ser balconista de frios, então ele tem que aprender a higienizar a fatiadora. Ele tem que aprender o nome de todos os produtos. Ele tem que aprender o código dos produtos. São os processos do dia a dia que ele vai fazer. Ele tem que aprender a limpeza da vitrine. Ele tem que aprender a organizar o estoque dos insumos, da bandejinha, não sei o que lá. Enfim, você lista tudo que ele tem que aprender e você vai garantindo que ele aprenda de um em um, né? Que ele consiga ir eliminando, pode fazer um checklist onde ele vai marcando tudo que ele aprendeu, né? Para que ele elimine a lista. Quando ele terminar a lista toda, está treinado. Né? Você pode dar um prazo ali para o chefe dele imediato, enfim. Tem algumas estratégias aí para fazer esse processo, para ser rapidinho, para que ele, o mais rápido possível, esteja pronto para o trabalho. E se o cara entrou, ficou 5 meses e foi embora, né, ele não ficou 5 meses aprendendo, ele aprendeu em 1 semana, em 15 dias, e o resto do tempo ele ficou trabalhando, entregando resultado. Se ele depois pedir para sair e tudo mais, paciência. Claro que isso não é bom, turnover não é bom para ninguém, sim, mas se acontecer, você usufrui um bom tempo dele. Tem gente que fica com um cara mal treinado, executando mal a função durante 5, 6 meses, depois ele vai embora. Ou seja, ele foi imprestável ali um tempo e não adiantou de nada esse período. Então, treinamento de integração é precioso e o treinamento na função são prioridades para você. É claro, depois treinamento de atendimento ao cliente, prevenção de perdas, são comportamentais também, treinamento contra assédio. Tem muitas coisas que você pode fazer com treinamento e a gente vê que é muito necessário porque, principalmente os comportamentais, a gente sempre fala, né, que o pessoal está vindo de casa com uma defasagem na educação. Então, a família não está ensinando, a sociedade não está ensinando, a escola não está ensinando. Então, se você transformar a sua loja num ambiente de desenvolvimento de pessoas, né, você vai ter mais atração de candidato e você vai ter mais retenção também dessa galera, porque eles vão sentir que lá é um ambiente de desenvolvimento, né? Então, isso é importante. É isso. E aí a gente vai chegando no terceiro ponto, que é a liderança. Não adianta eu contratar bem uma equipe e treinar bem uma equipe se eu lidero mal essa equipe. Então, se eu tenho líderes imaturos, irresponsáveis, grosseiros,
infelizmente, no varejo a gente tem um histórico de péssimas lideranças. Né? A gente tem um histórico de líderes muito mal educados. Todo mundo tem uma história, né, de chefe ruim em supermercado. Todo mundo tem um parente, um amigo, alguém que foi maltratado em supermercado, enquanto funcionário. Então, a gente não pode permitir que esse modelo se estabeleça na nossa loja. Primeiro, porque a gente pode ser processado por assédio moral. Né? A loja acaba se responsabilizando junto com esse líder que ela permitiu estar lá. A gente ouve muito isso, né, de donos do mercado. Pô, o cara é excelente, dá muito resultado, mas ele não tem jeito com as pessoas. O que acontece muitas vezes dele promover o cara que ele confia, só que o cara não tem tato nenhum para lidar com gente. É isso. O gerente ele não pode ser promovido somente pelo critério confiança, mas ele tem que ter habilidade com pessoas. Né? Quando a Malu falou da educação, né, que a escola não educou, a família não educou, a gente tem que educar, a gente não está falando de educação formal, mas a gente está falando de educação social. Sim. Né, de saber respeitar a autoridade, respeitar a hierarquia, tratar bem o cliente, gostar de servir, de atender bem, ajudar os outros, né, colaborar com os colegas, ter postura adequada no ambiente de trabalho, não ficar olhando para a bunda da cliente, né, não ficar cantando a colega de trabalho. Então, essa educação, essa postura, esse compromisso com o trabalho, palavra, né, falou que vai fazer, faz. Então, esse tipo de coisa que a gente não encontra muitas vezes, né, e a gente precisa de uma liderança que desenvolva isso, que chega para o cara e fala, cara, desculpa, aqui você não vai agir dessa forma. Né? A gente aqui não admite que você trate seus colegas assim. Você não pode falar com a sua colega de trabalho desse jeito. Foi a última vez, porque aqui a gente não admite esse tipo de tratamento. E aí eu vou falar com educação, mas com firmeza. E eu vou deixar claro que a empresa não admite esse tipo de coisa. Cara, viu como é que você estava olhando para essa cliente? Viu como é que você ignorou a cliente? Então, a gente precisa estar apontando e mostrando que a gente não admite, né, esse tipo de comportamento por parte do funcionário. Os líderes vão ser um dos pilares, né, fundamentais para o estabelecimento, né, da cultura da tua empresa. Então, eles que vão dizer ali o que pode e o que não pode, vão estar fiscalizando, lembrando o pessoal. Então, se eles não estiverem contribuindo com isso, a cultura vai virar uma bagunça. É isso. A liderança é um processo que vai ajudar a amadurecer a nossa equipe. Para isso, os líderes são as pessoas mais importantes. Por que eu coloco um líder num setor do supermercado? Porque eu não consigo dar conta de todos os setores, eu dono. Então eu preciso que alguém seja eu lá. Se o líder que está lá, ele não pensa como eu penso e não age como eu agiria, ele está errado. Não pode ser assim. O líder, ele me representa. Então, meus líderes têm que estar alinhados comigo. Se eles não estão, eu estou errado. Eu que botei a pessoa errada e eu não estou dialogando com meus líderes. Então, todo dono de loja precisa ter os líderes pertinho de si. Né? Tem que estar todo mundo alinhado. Tem que ser gente muito boa, gente muito madura e que vá fazer o que eu faria se eu estivesse lá no setor dele. Para isso, eu preciso conversar com ele, para ele saber o que eu faria. Eu tenho que estar alinhado com ele. E aí, com isso, ele vai desenvolvendo. Né? Tem uma frase que a gente gosta muito, que é uma frase de Goethe, que diz assim, trate um homem como ele é e ele permanecerá como é. Trate um homem como ele pode... Trate um homem como ele... Vamos lá, voltando. Trate um homem como ele é e ele permanecerá como é. Trate um homem como ele pode e deve ser e ele se tornará o que pode e deve ser. Então, um líder, ele não trata o funcionário irresponsável, vagabundo, desinteressado, como irresponsável, vagabundo, desinteressado. Ele trata em cima do potencial dele. Ele falou, cara, quando eu te contratei, cara, eu achei que você ia ser o cara mais dedicado aqui. Pô, às vezes eu fico triste de ver que você está aí, pô, enrola, não faz as coisas. Pô, cara, eu achei que você ia ser o cara mais produtivo aqui. Por que você não está sendo? Por que você não tem se dedicado? Pô, cara, eu acho que você tem maior chance de crescer aqui, eu acho que você tem maior potencial. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou tratando ele em cima do potencial que ele tem, não em cima do que ele é. Porque senão eu só reafirmo coisa negativa. Ah, tu é um vagabundo, tu é preguiçoso, tu é isso. Então isso acaba gerando, né, mais consequência negativa. E aí, para a gente fechar, vamos deixar uma frase que a gente sempre fala, que é, varejo é gente,
ensinando gente, servindo gente e aprendendo com gente. Então, para trabalhar no varejo, a gente tem que gostar de gente, né? Gostar de se relacionar com pessoas e gostar de ensinar, servir e aprender. Todo bom profissional de varejo, ele gosta de ensinar para os novos, né? Ele gosta de compartilhar conhecimento, ele gosta de aprender coisas novas. Cara, varejo é um mundo de novidades. Toda hora tem coisa nova para aprender. E ele também gosta de servir, ele tem prazer. Ele não se sente humilhado servindo, ele se sente privilegiado servindo. Ele sabe que ele o tempo todo é servido por um monte de gente, né? E que o momento dele servir é o momento que ele está ali atendendo na loja. Então, um bom profissional do varejo, ele gosta de gente, ele gosta de ensinar, servir e aprender. É isso. Até a próxima. Sigam a gente no @2novarejo no Instagram. Hora do Jabá.